nossa aula de História e Geografia. Então, peguem os livros e aproxeguem-se, lápis, borracha, e vamos abrir o nosso livro de História. Iniciaremos por História, na página 102 e 103, onde nós vamos entender um pouquinho sobre a ciência e tecnologia, ciência e tecnologia lá na antiguidade. Não vai ser aqui agora não, tá? Que essa da agora vocês entendem muito bem. Nós vamos entender um pouquinho da ciência e tecnologia lá na antiguidade. Então, por quem nós vamos começar? Nós vamos começar lá na Mesopotâmia. Bem, lá na Mesopotâmia, lá na antiguidade, os povos desenvolveram vários conhecimentos. Não foram poucos. Na antiguidade, os povos desenvolveram vários conhecimentos. Na Mesopotâmia, por exemplo, havia tratamento à base de ervas. Então, adoecia, eles tratavam as pessoas à base de ervas para diversas doenças, certo? Aqui também nós utilizamos até hoje. Quem que resiste ao chazinho da vovó? Né? A vovó tem chá para tudo. Então, na Mesopotâmia, o tratamento era a base de ervas. Lá no Egito, os egípcios conheciam muito bem, sabe o quê? Se vocês voltarem um pouquinho no livro, vocês vão entender. Os egípcios, ele entendia muito bem do corpo humano. Mas muito bem mesmo. Devido a quê, professora? Eles entendiam muita coisa e quase tudo do corpo humano por causa da mumificação. Lembra que a gente estudou lá a mumificação? Então, os egípcios conheciam muito bem o corpo humano devido a essa prática de mumificação, certo? Que nós já estudamos. Mumificação. É tanto que eles tinham escolas voltadas para o conhecimento da medicina. Eles tinham essas escolas lá. E os remédios incluíam bebidas que eram feitas à base de plantas. Isso é muito engraçado. Essas bebidas eles faziam à base de plantas e de restos de animais. Era como eles faziam os remédios. E acreditavam, olha, os egípcios acreditavam que algumas doenças eram enviadas pelos deuses, né? E essas quase que não tinha cura, certo? Lá na Grécia, olha só, lá na Grécia, vamos voltar lá na Grécia Antiga, tá? Na Grécia Antiga, o que acontecia? Lá tinham muitos pensadores mesmo. E entre eles, nós vamos falar um pouquinho que nasceu lá na Grécia Antiga, um homem chamado como Hipócrates. Então, era um grande pensador e ele nasceu lá na Grécia Antiga. Hipócrito era um pensador que se destacou entre outros, certo? Entre outros pensadores, Hipócrates se destacou. Como que ele se destacou? Bem, no conhecimento do corpo humano, no conhecimento humano. Daí,
para ele, as causas das doenças eram naturais. As coisas aconteciam naturalmente. Não era através de sagradas ou mágicas. Ele acreditava que as coisas aconteciam no corpo humano, certo? Naturalmente. E foi fundamental para controlar. Nós sabemos que quando tudo iniciou lá entre o rio Nilo e o rio Eufrates, eles tinham que controlar as inundações. Porque quando chovia, nesse tempo chovia muito, como nós já conversamos e aprendemos. Então, o que acontece? A tecnologia, o que eles aprenderam em tecnologia evitou inundações, porque eles criaram sistemas de irrigações graças ao conhecimento que tinham, sabe de quê, quinto ano? De matemática. Eles eram muito bons e foi lá que foi desenvolvido os números que nós utilizamos hoje, né? Foi com eles lá na antiguidade, por isso que hoje nós usamos o nosso sistema de numeração, graças a eles lá na antiguidade. Então, para evitar as inundações, eles criaram sistemas de irrigações, certo? E tudo isso graças à matemática. Bem, em geografia, nós vamos estudar os avanços da comunicação, que vocês já sabem muito bem, né? Os avanços da comunicação é com vocês mesmo, não é verdade? Então, os avanços na comunicação. Nós vamos ver a evolução dos meios de comunicação. Quero que vocês saibam que nós começamos pela indústria, não foi? Os avanços começaram tudo graças às indústrias. Depois, a evolução dos meios de comunicação. O rádio foi um meio de transporte e é até hoje um meio de transporte muito importante no nosso país, certo? E ele chegou em 1901. Depois nós vamos para a televisão, certo? Quando que a televisão chegou? 1950. A televisão chegou preto e branco aqui no Brasil para nós. E hoje, e uma televisão enorme que ocupava quase que um espaço bem grande. Hoje nós temos umas televisãozinhas tão fininha, que pode até, já usamos até na parede, né? Menos finas, mais finas e assim por diante. Depois nós vamos para o telefone. Ai, se eu pudesse mostrar para vocês o modelo do primeiro telefone. Era muito engraçado, sabia? E aí, chegamos, a mudança foi, chegamos no celular, certo? Então, no nosso livro de geografia, nós vamos entender um pouquinho os meios de comunicação até chegarmos à internet, né? Porque a internet foi onde nós chegamos até agora, no maior avanço da humanidade, a internet. Então, galerinha, é isso. Nossa aula de História e Geografia. Até a nossa próxima aula, galerinha. Um beijo e tchau, quinto ano!